Bom dia, comunidade acadêmica, funcionários da FLT e também a você que nos assiste pelo canal da FLT no YouTube. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós no falar e no ouvir desta manhã. É uma grande alegria podermos nos reunir novamente como igreja, ainda que de maneira virtual por causa das circunstâncias. Mas ainda assim, de maneira virtual, o Senhor ainda quer nos abençoar através de sua palavra. Saúdo a todos com a palavra bíblica, que é o lema desta semana. Ela se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, o verso 4. Eu passo a ler na versão de Jerusalém. Quem és tu que julgas o servo alheio, que ele fique em pé ou caia, isso é com o seu Senhor. Mas ele ficará em pé, porque o Senhor tem o poder de o sustentar. Até aqui a palavra do Senhor. Nesse capítulo 14 de sua carta aos Romanos, Paulo ele exorta a comunidade a ter tolerância para com os fracos na fé. Com esse termo fracos na fé, Paulo não está querendo dizer que tem gente lá que tem mais ou menos fé do que as outras pessoas. Mas sim, ele está querendo dizer que existem pessoas que a fé não está totalmente esclarecida. E isso não dava para eles uma convicção para agir de consciência segura. Aqui entra aquele tema bem trabalhado e bastante falado sobre comer ou não a carne sacrificada aos ídolos. Paulo também retrata isso no verso 2 ainda do capítulo 14, quando ele diz: um acha que pode comer de tudo, ao passo que o fraco só come verdura. Ele faz uso também de outros exemplos, e com esses exemplos, o apóstolo Paulo ele instrui a comunidade para que dê atenção a essas pessoas que são fracas na fé. Mas que essa atenção ela seja com base na paciência e no ensino, e não no julgamento e na condenação. Assim como no tempo de Paulo, também nos nossos dias ainda existem pessoas que não são totalmente esclarecidas na fé. Mas afinal, quem de nós pode dizer que sabe tudo sobre a fé? Com certeza é muito fácil sair por aí apontando o dedo para os outros, julgando e condenando. Afinal, essa é a minha área de estudo, eu sou autoridade no assunto, eu estudei tanto tempo para isso. É natural que a gente queira fazer isso. É como se tivesse alguma coisa dentro de nós que se sente bem em provar para todo mundo que as outras pessoas estão erradas e eu sou a única pessoa certa. Paulo ele instrui os cristãos de Roma a se opor a esse tipo de comportamento. Assim nós também devemos nos opor a esse tipo de comportamento. Nós não temos o direito de julgar e condenar os irmãos quando eles fazem o que fazem. Mas sim, nós somos convidados a instruir eles com paciência na palavra de Deus. Pois, como esta mesma palavra nos diz, através do texto lido, mas ele ficará em pé, porque o Senhor tem o poder de o sustentar. Amém. Convido a todos para unirmos nossas vozes e cantarmos o hino chamado Reina em Mim, número 520. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo
tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Bom dia, que bom que você está aqui nos ouvindo e que você pode aprender um pouco sobre a Palavra de Deus junto comigo aqui nessa manhã. Eu não sei para você, mas eu sou teimoso. Eu sou um alemão teimoso. Você também deve ter alguns momentos de teimosia, como eu. E eu tenho uma dificuldade, eu tenho que confessar isso, eu tenho dificuldade de perdoar. É difícil. Ou situaçãozinha às vezes que me coloco. Ainda hoje eu sofro bastante com isso, cara. Eu sofro muito com a questão do perdão. É algo que faz parte da minha vida e eu tenho aprendido a cada dia a lidar com isso, tentado perdoar mais, agir de formas menos teimosas e deixar que Deus trabalhe na minha vida dia após dia. Essas situações fazem com que alguns rumos da minha vida tenham passado por situações complexas e difíceis. Fez com que eu passasse alguns limites que eu não deveria ter passado. E às vezes eu paro para pensar, até que ponto eu estou disposto a perdoar? Até que ponto eu perdoaria? Até que ponto eu perdoo? Até onde? Qual é o meu limite? E ainda mais existem situações mais complexas, onde pessoas nos magoam, nos fazem mal e não nos perdoam. E inconscientemente a gente sofre muito por causa dessa falta de perdão dessa pessoa. E conscientemente também. E como todo relacionamento humano, a gente sabe que ele nem sempre é um mar de rosas. Nem sempre tudo é bonitinho, tudo é cheirosinho. As brigas são comuns. Você deve ter brigado já com alguém, isso é normal. Você deve ter brigado talvez com o seu cônjuge, com a sua namorada, com o seu colega, com o seu filho. Enfim, vários momentos. E a gente não se sente bem brigando. Mas uma coisa essencial sempre depois de uma briga: o perdão. E se o perdão não acontece, isso nos traz peso, nos traz dificuldades. Por isso hoje eu quero convidar você a ler um texto que fala sobre perdão e de como a gente deve se portar diante das situações. Esse texto se encontra lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 21 até o 35. Mateus, capítulo 18, versículo 21 até o 35. E lá diz o seguinte: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seu servo. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e lhe perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que deves.
Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Até aqui. Jesus ele deixa claro que o perdão ele tem valor ilimitado, não tem limites. A gente sempre tem que perdoar. E não importa se a situação é tranquila para o perdão, se a situação é complexa, se é uma situação que te deixou marcas profundas, Deus nos convida a dar o perdão. Deus nos convida a dar perdão ilimitado. Porque Ele nos dá o perdão ilimitado. Deus nos perdoa sempre. E Ele espera posturas semelhantes à dele. Às vezes eu penso como Deus ele não se cansa de perdoar cada um ser humano. Como Ele não se cansa de dar perdão para mim. Todo dia eu tenho que pedir perdão pelas coisas erradas que eu faço. Todos os dias eu peco. Todos os dias eu falho contigo, Senhor, e todos os dias eu erro o alvo da tua vontade. Deus nos perdoa mesmo assim. E eu sempre tenho memória curta. Eu sempre esqueço rápido daquilo que Deus faz na minha vida. O povo de Israel não foi diferente disso. Constantemente eles desviaram seus olhares do Senhor. E Deus lhe dava perdão e lhe deu nova oportunidade também em Jesus de ter uma nova vida, de ter o perdão. Jesus aqui nessa parábola ele conta a respeito de um rei que perdoa as dívidas do seu servo. Aqui no texto não aparece nada sobre valor do qual o servo devia. Mas provavelmente era uma grande quantia ao qual ele não tinha suas próprias mãos ou não tinha guardado. Pois não tinha como pagar, tanto é que eles trouxeram tudo o que ele possuía diante do rei. E esse servo agora, diante de toda essa situação, o que ele pede? Ele pede mais tempo. Mais tempo para conseguir ajuntar esse dinheiro, para pagar essa dívida e ser liberto. E diante de toda essa situação, o rei, como se compadece dele, e lhe perdoa. Diz: você não me deve mais nada, vai embora. Tu não me deve mais nada, eu te perdoo. E esse servo, cabeça dura, agora quando sai de perante ao rei, se encontra com o seu conservo e o já pega pelo pescoço: cadê os meus 100 denários? Cadê o meu dinheiro? Tu não vai me pagar? E o seu conservo o implora, pedindo para não fazer nada. Implora mais tempo, como ele também pediu. E esse homem lança-o na prisão, a fim de que esse pague a dívida. Mais tempo. Os dois casos pediram mais tempo. Um, pedindo mais tempo, foi perdoado. E outro, pedindo mais tempo, foi lançado à prisão. Esse exemplo ele me mostra muito da realidade do ser humano. Que muitas vezes a gente compartilha o nosso cotidiano com pessoas, faz situações que magoam elas, que deixam a gente em débito com elas, e a gente pede mais tempo. Me dá mais tempo, eu quero reatar essa situação, eu quero mudar. Mas a gente esquece de dar o perdão verdadeiro. A gente pede mais tempo para situações e a gente esquece que a gente pode resolver algumas coisas agora. Aquele rei resolveu a situação daquele servo naquele momento. E sim, você está perdoado. Mas a mesma situação que agora ele deveria ter tomado, ter a mesma compaixão como o seu senhor tinha sobre ele, com o seu conservo ele não toma, ele o pega e o sufoca e pede para que ele pague a dívida.
E o pior, lança ele numa prisão. Agora eu fico pensando nessa situação, esse cara preso, como ele poderia pagar a sua dívida? Não tem como. O cara estava privado da sua liberdade, ao qual ele não poderia mais agora trabalhar para arrecadar o dinheiro necessário para pagar essa dívida. Ele não tinha como, ele estava preso. Como ele ia juntar esse dinheiro? Da mesma situação, a gente pede mais tempo. E às vezes a gente não dá mais tempo para os outros. A gente esquece que a mesma moeda deve ser nos dada. A gente tem medo do que tem à frente e a gente se delonga do necessário. A gente se atrasa ou também faz com que o perdão demore a chegar. É duro, eu sei. Mas às vezes a gente tem que dar o primeiro passo. Deus nos convida, através dessa parábola, a dar o primeiro passo. A perdoar. Devemos, da mesma forma que aquele Senhor perdoa a dívida, perdoar o nosso irmão, da mais variada e mais difícil situação. Mas agora, se a gente não está disposto a perdoar as pessoas, mas lançá-las numa prisão, prisão do nosso coração, muitas vezes, que a gente faz, de não lançar o perdão, a gente sofre. A gente passa por situações complexas, difíceis. A pergunta que eu faço é: quem você tem aprisionado na tua vida por falta de perdão? Quem você quer dar o perdão, mas você não consegue? Para quem você pede mais tempo para Deus? Ou para quê? Mas diante das situações a gente não libera o perdão como o rei libera. Nós não liberamos o peso do aprisionamento e não damos nem chance das pessoas se redimirem muitas vezes. E a gente toma algumas posturas que a gente deveria pensar diferente, porque o nosso ego às vezes é muito grande e pesado. Às vezes não cabe dentro de uma sala. É difícil. A gente tem uma imagem a prezar, o que as pessoas vão dizer se eu me rebaixar a esse nível? Quando a gente se rebaixa, muitas vezes a coroa do nosso ego cai. E aí? É vergonhoso? É difícil. Mas essa parábola continua. Os companheiros do servo, agora vendo toda essa situação, o seu senhor perdoando ele, e agora ele não dando perdão, como ele foi perdoado. Deixa eles muito tristes e agora eles vão até o rei para contar o acontecido. E agora, por tudo isso que ele fez, ele é entregue ao carcereiro e é preso até que pague a sua dívida. Tudo por falta de dar perdão. A falta de perdão, a teimosia, condena o homem. Você já parou para pensar? Muitas vezes, porque a gente não está disposto a dar o braço a torcer e ferir o nosso ego, a gente é condenado. Existe até uma brincadeira que os homens estão acostumados a fazer com as mulheres e diz assim: é muito bom a gente ter paz, mas é muito melhor ter paz do que ter razão. É muito mais fácil. Para que eu vou me incomodar aí para ter razão? É muito mais fácil ter paz. Razão faz com que a gente infle ainda mais, muitas vezes, o nosso ego, mas buscar a paz que Deus traz é muito melhor. A auto-humilhação, às vezes, faz com que a gente reconheça que a gente não é nada, mas que o Senhor é tudo. Às vezes, quando a gente se ajoelha e deixa a coroa cair, a gente começa a reconhecer que não é por nós mesmos. Nós não somos os donos da coroa da vida. Não. A gente é falho, a gente é pecador, mas a gente tem que reconhecer que a gente não é autossuficiente, mas a gente precisa do Senhor. Eclesiastes já diz que tudo é passageiro, tudo é como o vento. A nossa vida aqui na terra é passageira. Por que fazer da nossa vida aqui uma dificuldade tão imensa por falta de perdão e talvez acabar com as nossas chances da eternidade?
por falta de perdão. Às vezes é muito mais fácil a gente tomar novos rumos. Todos os dias Deus nos dá novas escolhas. Todo dia a gente pode escolher a Cristo. Todos os dias agora a gente pode receber e dar o perdão como Deus todos os dias nos dá. Mesmo que seja duro, faça o nosso ego se esvair e tudo mais. Jesus ele nos perdoou e te perdoa todos os dias. E Ele trouxe esperança em meio à desesperança. Ele trouxe nova oportunidade. E a cada dia Ele nos dá mais tempo para reconhecer que nós não temos a coroa, mas Ele tem a coroa. Ele é o Senhor que nos perdoa e nos dá uma nova oportunidade diária. Nos dá esperança. Ele nos liberta da prisão. Deus ele nos perdoou, mesmo que a gente fez tudo errado. Deus ele nos dá nova chance, nos dá sabedoria, nos deu a Bíblia que nos ensina. Que você, a partir disso, quando for orar o Pai Nosso, faça com atenção. Porque Deus ele nos perdoa dia após dia, nos dá novas oportunidades de perdão. Que você possa saber perdoar como eu também tenho que aprender a perdoar. Que você possa a cada dia acordar revigorado com a palavra do Senhor e disposto a perdoar como Ele também te perdoa. Que o teu coração esteja aberto para esse novo desafio, para essa nova oportunidade e que tudo isso possa ser colocado nas mãos do nosso Senhor precioso Jesus Cristo. Que o perdão que Ele nos dá imerecido seja também agora transferido àquelas pessoas que a gente magoa. Dê o primeiro passo. Siga adiante. Que Deus abençoe a tua semana e a tua vida. Amém. Agradecemos a Deus pela palavra nós anunciada e também acolhida pelos nossos corações. Convidamos agora a todos os que nos assistem para juntos fazermos oração e recebermos a bênção final. Você pode entrar junto na sala do Google Meet pelo link que está na descrição do vídeo. Até já!